E aí, tá preparado para me ouvir falar sobre um dos piores filmes que eu assisti esse ano? Simbora. Com grande sucesso de arte da saga Terrifier, é de se imaginar que iriam aparecer pessoas se inspirando nos filmes ou só copiando a ideia mesmo na cara dura. O filme que eu vou falar hoje eu não posso afirmar com certeza que é uma cópia de Terrifier, porque eu não tenho provas concretas disso e porque eu não quero tomar um processo. Mas as semelhanças são tão grandes que é difícil de dizer que não teve uma inspiração gigantesca aqui pelo menos. O filme que eu vou falar hoje é The Jester, ou Jester, A Morte Sorri, como ficou conhecido aqui em terras tupiniquins. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero ler a sinopse do filme pra vocês. Se liga nisso. Depois da recente morte do pai, duas irmãs são perseguidas por um ser maligno conhecido como o Jester. Agora, a entidade maligna começa a atormentar os habitantes de uma pequena cidade na noite de Halloween. Isso me lembra bastante com a sinopse de Terrifier 2, né? Dois irmãos que perderam o pai, lutando contra um ser do mal na noite de Halloween. Bem parecido. Pô, Cisão, mas essa sinopse não é muito complexa nem diferenciada. Faz sentido os filmes diferentes terem sinopses parecidas como essa. Eu concordo com você, mas quando você coloca no contexto que esses dois filmes com sinopses super parecidas não tem apenas isso de familiaridade, as coisas ficam mais esquisitas. Em Terrifier nós temos Art, um palhaço sorridente e mímico, ou seja, mudo, que usa bastante das suas expressões faciais e movimentos corporais para atormentar as suas vítimas das maneiras mais sádicas possíveis. Se você assistiu Terrifier ou viu os vídeos em que eu falo sobre Terrifier, tu sabe que o Art é vida louca. Em Jester, A Morte Sorri, nós temos o Jester, um bobo da corte que usa uma máscara branca com um sorrisão, que não fala e usa bastante de movimentos corporais para atormentar as suas vítimas. Pô, cara, a máscara do Jester parece uma versão piratona que tu comprou na feirinha de uma máscara do Art, do Terrifier, sabe? Mas bom, depois de falar que The Jester se influencia muito com Terrifier, você deve estar pensando, nossa, mas o filme vida louca, cheio de goré, de cenas bizarras, o personagem sádico, uou, super divertido. Então, The Jester tenta ser Terrifier, mas ao mesmo tempo ele tem medo de ser Terrifier. Eu falo mais sobre isso durante a história. O filme começa com um cara chamado John, acho que deu pra perceber pelo nome na jaqueta, andando à noite pela rua quando ele chega até uma ponte e acaba tendo uma alucinação com a garotinha. O John fica bem abalado ao ver a garota, por alguma razão, e liga pra uma mulher chamada Emma, e começa a pedir perdão e tentar falar sobre algo muito sério pra ela. Porém, o John deve ser a pior pessoa do mundo, já que a tal Emma não tá nem aí pro que ele fala e começa a brigar com o John. E também não ajuda que em vez do John falar sobre a coisa muito importante que ele quer falar, ele só fica dizendo, Emma, você tem que me ouvir, eu tenho que falar algo muito importante, Emma. Pelo amor de Deus, John, só fala. Bom, ele não consegue falar bulhufas e a Emma desliga a ligação. E atrás do John aparece um homem mascarado usando um terno laranja. O Jester. Aqui a gente tem a primeira amostra dos poderes dessa criatura bizarra. Ele faz um movimento de corda, como se estivesse colocando uma corda no pescoço dele, e puxa a gravatinha para simbolizar essa corda, fazendo assim aparecer uma corda no pescoço do John, enfim, o finalizando depois. Então o primeiro poder que a gente descobre que o Jester tem é de manipular a realidade, fazer coisas com ele que acabam afetando outras pessoas. Eu vou te falar que essa é uma cena bem legal e bem criativa o jeito de mostrar uma morte no filme, tá ligado? Não é uma coisa super exagerada, goré e longa pra caramba que te deixa tão entediado, né, Terrifier? Olha, elogiei Jester e falei mal de Terrifier nesse vídeo, hein? Não dá pra dizer que eu sou hater. Ah, e aqui a gente tem uma demonstração do Jester sendo bem brincalhão e zombando do sofrimento do John. Olha que desgraçado. O filme então corta pro enterro do John. Olha ele todo feliz, nem parece que morreu. Aqui a gente conhece a Emma e a Jocelyn, filhos do John. Enquanto a Emma tá conversando com a mãe no celular, o Jester, que deve ser desempregado, aparece em frente ao caixão do John e começa a dançar. Essa era pra ser uma cena pra te deixar desconfortável. Tanto que o filme até coloca uma música de tensão de fundo, tipo, nossa, um momento tão triste, tão sério, e ele pulando e brincando, mas meu Deus do céu, olha esse cara. Isso é patético. Isso é patético! Ver essa cena te faz valorizar o David Howard Norton. O que ele consegue fazer com arte, as bobagens que ele faz, as caras e bocas, as dancinhas, o que não deixa a cena patética, o que te deixa incomodado e com medo do personagem, não com vergonha alheia dele, como é nessa daqui. Cara, olha essa dança, cara, eu não consigo tancar, é muito ruim. Já que o Jester é desocupado e chato, ele resolve ficar no cemitério depois de todo mundo ir embora pra encher o saco de dois caras, um velho e um comedor de maçã. Por que ele vai atormentar esses caras? Eu não faço ideia, e essa cena fica ainda pior depois que você termina o filme. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco. ênfase na cena em que um deles cai, bate a cabeça e morre, assim do nada. Esse diretor deve ter assistido algum vídeo no YouTube de ângulos de câmera foda e resolveu fazer um filme dele depois disso. Bom, o Jester amarrou o cadastro do sapato do velho, com os seus superpoderes muito fodas, o fazendo cair, e depois fez o outro cara engasgar e colocar pra fora uma maçã inteira pela boca, já que ele tava comendo a maçã antes. Mas assim, como diabos ele cuspiu uma maçã, sendo que ele estava mordendo a maçã um tempinho atrás, então ele teve que mastigar pra engolir, e ele mordeu um pedaço da maçã, não foi uma maçã inteira. Como é que isso funciona? Então, além de manipular a realidade, o The Jester consegue criar coisas no estômago de pessoas também.
legal. E assim, por que o diretor achou que essa cena seria interessante? Por que diabos fazer uma cena em que um cara tropeça e cai e morre, e outra em que o cara morre por causa de uma maçã? Por que isso tá aqui? Por que essa cena existe? Porque especificamente isso. Tipo, eu preciso de uma cena de morte pro meu filme. Já sei, uma maçã? Putz, por que eu não pensei nisso antes, cara? Tem creepypasta na internet com cenas melhores do que essa daqui. O filme muda para as irmãs Emma e Jocelyn, que marcaram de se encontrar em um bar para conversar. Aqui a gente descobre que o John era casado e teve uma filha, a Emma, mas ele enjoou dela aparentemente, abandonou a Emma e a esposa e resolveu começar uma nova vida com uma nova família, tendo assim a Jocelyn, sua segunda filha. Olha que safado! A Emma então é a meia-irmã revoltada e bad girl, abandonada pelo pai, e a Jocelyn é a irmã doce e gente boa, amada pelo pai. Dá pra ver que a Emma é revolts porque ela tá toda de preto e jaqueta de couro, além de ficar com essa cara de revoltada o filme todo. Depois da Emma se revoltar falando sobre como odiava o pai dela, mas por alguma razão ficou triste dele ter partido, ela encerra o encontro mais cedo e sai do bar. O mais engraçado de tudo é que, assim, ele abandonou a filha dele, mas por alguma razão, anos depois, ele tem um número de celular dela pra ligar. E assim, ele não abandonou a família dele porque ele não queria mais ser um pai ou não queria mais ser um esposo. Ele só queria outra família mesmo, tipo, putz, não tanco essa Emma aqui não. Cansei, vou fazer outra filha. Que bizarrice é essa? Na rua, a Emma encontra o Jester sendo inconveniente como sempre, usando seus aparentes poderes de teletransporte, querendo fazer com que ela escolha à força uma carta de um baralho. A Emma vê que aquele cara é meio problemático, dá fuga nele e se esconde em um mercadinho pra escapar. O Jester então sai andando pela rua pra passar o tempo e encontra dois garotos pegando Ah não, esse moleque tá fazendo um cospobre de arte, pô. Olha isso, o filme nem tenta esconder mais. Essa é outra cena ridícula. O Jester pega os doces do saco de um moleque e começa a colocar no do Arte Mirim. O moleque fica falando, não, pare com isso, não pega os meus doces. Mas o animal continua com o saco aberto, parado, deixando o Jester pegar os doces. É quando ele finalmente resolve fazer alguma coisa, a mão do Jester sai do saco de doces do Arte Mirim e agarra o moleque que sai correndo. Por que essa cena aqui e a cena dos caras no cemitério existem? Elas servem pra quê no filme? Nada! E meu Deus do céu, mais poderes pro Jester. O Jester está mais apelão que personagem de Isekai. Fui reencarnado em um mundo de magias como um palhaço do mal e agora eu atormento irmãs órfãs. Poxa, tá de sacanagem? Enquanto a Jocelyn tá acendendo uma verdinha, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. E recebendo os amigos em casa, a Emma tá na loja sendo grosseira e bad girl. É, eu sei, a Emma tem traumas e ela é toda raivosa com as pessoas pra esconder sua tristeza, mas meu Deus do céu, que personagem insuportável. Saindo do mercadinho, a Emma encontra de novo com o Jester e finalmente escolhe uma maldita carta de baralho. Tá aí a carta, muito foda. Enquanto isso, a Emma começa a ter alucinações do John pela casa e resolve sair com os amigos para um festival para se distrair um pouco. De volta à rua, a Emma ainda tá sendo perseguida e atormentada pelo Jester, que pega um caco de vidro de uma garrafa que ela acabou quebrando e corta o próprio pescoço porque, sei lá, porque sim, pra assustar ela, e depois levanta de um jeito super mal feito e tosco. Era pra ser mais uma cena de, oh meu Deus, como o Jester é do mal, como ele manipula a realidade, como ele é uma criatura bizarra, mas eu só consigo imaginar o ator sendo puxado por cordinhas e eles tirando na pós-produção, tá ligado? Aí meus amigos chegam até o festival, mas as alucinações continuam aparecendo. Quer dizer, era pra elas estarem aparecendo, né? Mas a Jocelyn meio que se assusta com qualquer coisa aqui, com decoração de Halloween, com abóbora de Halloween, é uma loucura. E tudo piora depois dela ouvir uma voz bizarra e entrar em uma atração onde ela se assusta com pés? Ela tem um ataque de emoções e uma crise de choro começa. Eu acho que esses pés no alto era pra remeter à morte do John. Tipo, ele morreu pendurado pelo pescoço, oh meu Deus. Mas o filme ele não tem coragem de mostrar isso. Ele prefere mostrar pés flutuando e a cara de medo da Jocelyn do que realmente mostrar a cena do John lá. O que te deixa muito confuso, porque parece que a Jocelyn tem medo de pés? Tem gente que tem medo de pé? Calma aí, eu não sabia que tem gente que... Será que tem fobia de pé? Não é possível. Meu Deus, existe fobia em pé? Tem gente que bate pra pé e tem gente que fica com medo de pé. O ser humano é muito fascinante mesmo. Eu já tô de saco cheio da Jocelyn e do chororô dela. 50 minutos de filme e ainda tô nessa de ai papai, que saudade de você papai, porque você morreu papai. E sim, eu resumi a Emma e a Jocelyn a irmã meiga e a irmã do Rock. Mas eu falei brincando, mas meio que o filme não faz mais nada além disso com elas. Elas são isso, a irmã meiga e a irmã do Rock. E não ajuda que os diálogos dessa bomba de filme são extremamente expositivos. Quando você começa a aprender sobre escrita, quando você começa a escrever, uma das primeiras coisas que você vai encontrar de material de estudo é sobre o show don't tell. Mostre, não fale. Em vez de você fazer os personagens agirem como se eles estivessem lendo um roteiro, falando literalmente como eles se sentem o tempo todo, você pode escolher fazer com que eles façam algo ou ajam de uma maneira que te faça entender o que eles estão sentindo. Você, filme, já reforçou isso com as cenas de alucinação, com as cenas de chororô que tiveram antes, então pra que fazer isso com 50 minutos de filme de novo? Ah, eu sei por quê. Porque esse filme não tem
história. Se você ignorar os créditos iniciais e finais, esse filme tem 1h20. Mesmo tendo apenas 1h20, o filme teve que colocar mais cenas repetitivas, personagens inúteis e história chata para conseguir ter 1h20 e ser um longa-metragem. Isso é o que acontece quando você pega um curta que não tem mais o que mostrar e resolve transformar ele em um longa-metragem. Você não tem a capacidade, você não tem os materiais suficientes e você não tem uma história boa o suficiente para fazer a bosta de um filme longa-metragem. A Emma então volta mais uma vez pro mercadinho, mas agora com a cara suja de sangue, e o dono liga pra polícia. Ela tenta explicar o que aconteceu, mas os policiais acham que é só algum cara fantasiado fazendo arruaça e não ligam muito pra isso não. Até que o Jester aparece na loja, teletransporta na cara dos policiais, basicamente, se algema, desaparece com as algemas pra mostrar que ele é o novo Mr. M, faz com que os policiais se algemem e depois arranca a cabeça de um deles porque sim. Aí a inútil da Emma escorrega do nada, bate a cabeça e desmaia. Por 5 segundos. O Jester pega uma bala que foi atirada por um policial com a mão como se não fosse nada e a Emma sai correndo do mercadinho, deixando o policial lá para se lascar sozinho. Eu não consigo acreditar no quão podre esse filme aqui é, sabe? Como eu falei no começo do vídeo, esse filme ele quer ser Terrifier, mas ele tem medo de ser Terrifier. Então o que é que a gente tem aqui? Cenas que eram pra ser sanguinolentas e goré, não sendo. Como diabos você arranca a cabeça de alguém e não sai sangue? Ah, Cisão, mas é porque ele usou os poderes dele e meio que juntou o que faltava do pescoço e da cabeça do cara, então por isso que não saiu sangue, é pra ser algo lúdico, não é pra levar 100% fiel à vida real. Eu entendi, mas assim, isso é uma desculpinha. Isso é uma desculpinha pra não mostrar o que realmente deveria acontecer, que era uma morte, sangue pra caramba e, oh meu Deus, entendeu? Porque o filme ele quer ser PG-13, ele não quer ser um filme violento, sendo que ele está copiando um filme que é conhecido por causa disso. Mas bom, mudando um pouquinho de assunto, por que diabos a Emma escorregou? Ela não escorregou em nada e o filme faz questão de dar um zoom no pé dela, escorregando num vento pra ela cair, desmaiar, por 5 segundos, depois voltar e fugir da lojinha. Por que que tem uma cena que ela tá desmaiando se não vai servir pra nada? Era só fazer ela correndo da loja, meu Deus do céu. O que esse cara usou pra fazer esse filme? Por que que eu, que não fiz um filme, que não estudo sobre roteiro, não estudo sobre cinema, tô vendo que isso aqui é podre e um cara que é um diretor de cinema não percebe isso? Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma. De volta ao festival, mesmo depois da Jocelyn ter tido uma crise, parecer estar mais pra lá do que pra cá, os amigos dela continuam lá e não levam a garota pra casa não. Enquanto ela começa a ter visões com o John e ela quando criança, o Jester aparece e começa com o jogo do copo com um dos amigos dela. No primeiro copo nós temos um carregador portátil, de boa. No segundo nós temos dentes do cara. Oh meu Deus, o Jester arrancou os dentes dele. E no terceiro, os olhos dele. Eu gosto muito que o jeito que encontraram de fazer o efeito dos olhos arrancados aqui foi só pintar os olhos do ator de preto mesmo. Na moral, que filme bagaceira. A visão da Emma é interrompida pela gritaria das suas amigas e pelo Jester, que quebra o joelho de uma delas e depois cala a outra usando seus superpoderes. Fala baixo, Neng. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu acho, a Emma ainda estava correndo do Jester. O que te faz pensar? O Jester também tem poder de teletransportar? Ou ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo? Como é que isso aqui tá acontecendo? A Emma recebe uma ligação da mãe dela, quer dizer, ela recebe uma ligação do Jester imitando a voz e se passando pela mãe dela. O que é meio estúpido, porque ele podia usar isso para enganar a Emma para fazer alguma coisa para ele, mas não. Ele resolve aparecer do lado dela e mostrar que sim, é realmente ele que tá emulando a voz da mãe mesmo. Engraçado que é a mesma coisa que a garotinha faz no Terrifier 2, né? Que maravilhoso. Depois de uns diálogos a Emma vê o John na mesma ponte que ele faleceu. Indo até lá, o John começa a dar uma lição de moral na Emma e diz como que ela usa a raiva dela para esconder os sentimentos de verdade que ela sente. Dane-se. Ele coloca a corda que estava em seu pescoço em volta do pescoço dela, a enforcando e teletransportando para o meio de uma floresta bizarra, onde ela encontra quem? A mini Jocelyn. Ela começa a ser uma criança desgraçada e fazer bullying com a Emma, dizendo que o pai não ama ela e que prefere a Jocelyn e a mãe dela do que a Emma e a sua mãe. Esse papo bosta dura um tempinho, até que a Emma chega em uma casa, onde vê o John e a Jocelyn, ainda criança, vivendo como pai e filha, tendo o que ela não pôde ter. O John começa a fazer bullying com a Emma e dizer que não a ama, prefere a Jocelyn e tudo mais, e a Jocelyn volta a ser adulta e fazer o mesmo com a Emma. Então, depois de toda essa sessão de bullying, a Jocelyn entrega uma faca pra Emma, meio que dando a entender que ela tem que se autofinalizar pra acabar com aquela tortura toda. A Emma, que não é boba, percebe que aquilo é uma ilusão e tá com uma facada na barriga da Jocelyn, mas meio que a Jocelyn da vida real acaba tomando a facada. A Emma então se revolta por ter machucado a sua irmã, do qual ela não se importava 5 minutos atrás, ataca o Jester, não que isso faça muita diferença, e diz que não se importa com o que ele seja e nem de onde ele veio. Ele é só uma doença e ela não vai a lugar nenhum. Eu falei literalmente o que ela disse
disse nessa cena, eu não entendi nada e você provavelmente não entendeu nada também. É confuso assim mesmo. Aí ela fala pra ele ficar longe da sua irmãzinha querida Jocelyn, o Jester some e tela preta. O filme então corta pra Emma mais uma vez no cemitério, agora visitando o túmulo do John e mandando um papo clichê sobre como ela deveria ter conversado com o pai enquanto podia, e mesmo sendo filha dele, sendo filha de alguém que teve coragem de abandonar uma filha, ela não vai se deixar prender a raiva que sente dele e vai viver sendo Emma, não apenas a filha renegada do John. Aí o Jester aparece de novo do lado dela, a Emma ignora ele, vai até o encontro da Jocelyn no bar de novo, e fim de filme. O que foi isso? Por que foi esse filme? O que é o Jester? Por que ele atacou o John? Por que ele tá atacando as filhas do John? O John ele mexia com magia negra, com algum ritual, com alguma coisa para o Jester ir atrás dele? Por que a Emma superar os traumas e problemas com pais faz com que o Jester não ataque ela? E assim, por que o Jester queria testar a Emma para ela superar os medos dela? Por que a Emma é tão importante? Por que superar os medos é tão importante pra Emma? Por que o Jester se importa com a Emma? Por que eu me importo com a Emma? E assim, se a ideia era ajudar a Emma a superar os traumas dela, o que as crianças têm a ver? O que os caras do cemitério têm a ver? O que os policiais têm a ver? Por que atacar outras pessoas? Um cara morreu por causa de uma maçã. Só pra rir? Ah, então tá bom. Se for só pra rir, tá tudo certo. O diretor pegou as ideias de Terrifier de irmãos que perderam pai, a conexão com arte, a questão do pai da Sienna e o passado que ele tem com essa criatura, visões, os irmãos lutando contra o mal desconhecido. Ele pegou tudo isso, junto com o roteiro que ele já tinha feito, jogou tudo no liquidificador, cagou em cima, bateu e lançou o filme dele. O que é isso aqui, cara? O que é isso que eu assisti? O Jester apareceu pela primeira vez em um curta postado aqui no YouTube no dia 28 de outubro de 2016. O arte só veio aparecer como a gente conhece hoje em Terrifier 1, que foi lançado no dia 15 de outubro de 2016. Então não dá pra dizer que o diretor viu o filme de Terrifier pra criar o Jester, mas eu tenho certeza que ele assistiu muitos curtas do Damien Leone antes de fazer o personagem dele. Bom, eu não encontrei informações sobre quanto o filme custou, nem sobre quanto ele arrecadou nas pouquíssimas salas de cinema que ele saiu, mas dá pra imaginar que não foi um grande sucesso. E as notas dele, cara, mano, massacraram meu mano Jester, tá? O filme tem nota 3.9 no IMDb e 25% de aprovação de público e crítica no Rotten. Para não dizer que todo mundo odiou o filme, eu achei uma pessoa no Letterboxd que deu 3,5 estrelas para A Casa de Cera e 5 estrelas e um coraçãozinho para The Jester. Eu prefiro não comentar sobre essa atrocidade. Cada um com seus gostos, eu acho. O cara prefere The Jester do que A Casa de Cera, então tá bom. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtiram, deixa um like, se inscreve, compartilha o vídeo, pô. Custa alguma coisa compartilhar o vídeo? Você pode compartilhar para me dar uma ajuda aqui? Por favor? Muito obrigado. Então é isso, a gente se vê na próxima. Falou!